Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Olha, nós vamos continuar nosso conteúdo. Nós vamos continuar falando sobre a ferramenta Blast. Essa ferramenta, o estudo dessa ferramenta está dentro da ementa da nossa disciplina, por isso nós estamos estudando. E nós vamos ter que aprender a utilizar essa ferramenta Blast. Então, por isso que nós estamos tendo essa aula. Nós já começamos esse estudo no primeiro bimestre, inclusive caiu na prova sobre a ferramenta Blast e nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos fazer um exemplo, nós vamos fazer uma comparação, nós vamos usar a ferramenta Blast. Vocês já sabem o que é a ferramenta Blast. A ferramenta Blast é um banco de dados que a gente consegue comparar sequências de nucleotídeos ou sequências de aminoácidos. Tem esses dois tipos de sequências que podem ser comparados. Na prática, o que isso significa? Por exemplo, se eu estou estudando determinado tipo de patologia, eu pego um paciente que tem esse determinado tipo de patologia, pego uma sequência do DNA desse paciente e faço uma comparação com o banco de dados que está disponível na ferramenta Blast. Então, vai me dar comparações, vai me dar resultados de outros DNAs que têm alguma semelhança. Com isso, eu consigo identificar se existe alguma predisposição genética, se as pessoas que têm essa sequência que foram encontradas lá através da ferramenta Blast, através do banco de dados do Blast, tem alguma predisposição genética a ter essa determinada doença que eu estou estudando e que eu coloquei a sequência lá na ferramenta Blast. Então, é para isso que funciona, é para isso que serve. Para o nosso estudo, eu já tinha falado para vocês antes, nas últimas aulas, que vocês teriam que ter um conhecimento prévio. Então, existem alguns conceitos que vocês têm que estar com eles na ponta da língua. Vocês têm que saber o que são os nucleotídeos, vocês têm que saber o que são os peptídeos, tá? Quando a gente fala de nucleotídeos, nós estamos falando do DNA e RNA. Quando nós estamos falando de peptídeos, nós estamos falando dos aminoácidos, das proteínas, tá? Então, eu coloquei aqui só algumas definições, só para relembrar vocês. Mas isso é tarefa de vocês. Vocês têm que saber esses conceitos. Eu coloquei aqui, ó, que os nucleotídeos, eles são formados por bases nitrogenadas, são formados ou fosfatos e pentoses. Aí eu coloquei aqui o que são essas bases, o que são esses fosfatos e o que são esses pentoses, tá? Mas isso é com vocês é que tem que saber disso. Eu coloquei aqui uma definição do que são os aminoácidos, mas como eu acabei de falar, fica por conta de vocês estudarem e terem essa definição na ponta da língua, tá? Agora, ó, um conceito importantíssimo para a gente usar na ferramenta Blast, nós temos que saber o que é o formato FASTA. Quando a ferramenta Blast foi construída, foi produzida, ela foi produzida para fazer comparações entre sequências que estão dentro do formato FASTA. Então, para a gente usar o Blast, nós temos que inserir uma sequência. A ferramenta procura no seu banco de dados sequências compatíveis com essa sequência que nós acabamos de inserir na ferramenta e dão os resultados. Só que essa sequência que nós temos que inserir no Blast, ela tem que estar dentro do formato FASTA, tá? Então, esse formato FASTA é o modo com que essa sequência deve ser inserida no Blast. E aqui eu coloquei que eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, ó. O exemplo de uma sequência que está no formato FASTA. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor.
Ó, toda sequência, seja de aminoácidos, seja DNA, RNA, qualquer sequência, para ser inserido no BLAST, ele tem que estar no formato FASTA. O formato FASTA tem. Essa primeira linha aqui, ó, é uma linha de identificação da sequência. Ela sempre começa aqui com um sinal de maior e tudo isso aqui é identificação. Identificação no sentido para saber que sequência é essa que eu estou colocando dentro lá do meu banco de dados do BLAST. E aqui são as sequências. Essas linhas aqui de sequências de bases, elas podem ter aqui no máximo até 120 bases, mas o comum, geralmente, essas linhas têm até 80 bases, tá? Então, aqui são as bases que vão ser comparadas. Deixa eu voltar para lá. Ó, aí aqui eu coloquei isso que eu acabei de falar, que eu acabei de mostrar para vocês. Isso daqui eu coloquei aqui só para mostrar para vocês o que significa aquelas letrinhas lá, aquelas bases, tá? Então, essas aqui são as mais conhecidas. Adenina, citosina, guanina, timina, uracila. Mas vocês vão perceber que não são só essas que a gente conhece. Tem várias outras letrinhas aqui, são várias outras bases que vocês têm que saber o que são. Essas aqui são as bases que representam o DNA, o RNA, que são os nucleotídeos. E eu tenho também essas bases que estão dentro lá do aminoácido, tá? Então, eu tenho aqui ó, o significado das letras de uma sequência FASTA para um aminoácido. Isso aqui é só para vocês, a título de conhecimento, para vocês terem uma noção do que significa cada base daquela. Aqui eu coloquei a definição do BLAST, mas vocês já estão cansados de saber, já caiu em prova. Então, eu coloquei aqui que o BLAST é um software, né, uma ferramenta que para fazer comparações entre sequências biológicas. Essas sequências podem ser de proteínas, que são os aminoácidos, ou pode ser sequências de nucleotídeos. Aí eu coloquei aqui também que uma pesquisa no BLAST permite que o investigador compare sequência. Ele tem uma sequência, o investigador tem uma sequência, coloca lá no BLAST e vai fazer uma comparação com as sequências que estão dentro do banco de dados do BLAST. E aí o BLAST vai dar um resultado daquelas sequências que tenham um certo grau de semelhança. E eu coloquei aqui também, ó, uma situação hipotética, só um exemplo. Exemplo, após descobrir um gene anteriormente desconhecido em um camundongo, então imagina um cientista que está estudando alguma coisa, alguma doença, que para isso ele está usando um camundongo. Aí ele descobriu lá no camundongo um gene diferente que ele não conhecia até então. Então o que ele faz? Ele pega essa sequência desse gene, coloca lá dentro do BLAST e procura lá no banco de dados do BLAST se esse gene, se essa sequência tem alguma semelhança com alguma sequência do genoma humano. Tá? Então, esse é só um exemplo de aplicação. É para isso, então, que o BLAST funciona, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como usar o BLAST. Nós vamos fazer, na aula de hoje, um exemplo de procura na ferramenta BLAST. Meninas, então agora nós vamos começar a usar o BLAST. A ferramenta BLAST ele pode ser instalada no computador, então tem que entrar no site. Lá naquele curso que eu pedi para vocês fazerem, tem até o link para entrar no site, baixar o aplicativo, instalar no computador e usar a ferramenta. Só que usar o BLAST e instalar é só para quem realmente trabalha com o BLAST no dia a dia.
como nós estamos aqui só aprendendo a usar, nós vamos usar a ferramenta online mesmo, tá? Então, eu digito aqui no Google, é só digitar BLAST. Dou Enter, aí já vai aparecer aqui as opções, ó. Clica aqui no BLAST, ele já vai entrar aqui no site. Vocês vão ver que o site aqui é tudo em inglês. Existe a opção aqui de eu apertar com o botão da direita e eu coloco aqui, ó, traduzir para o português. E aí ele traduz essa ferramenta para a gente todo para o português. Então aqui, ó, ele está falando, deu uma descrição aqui do que é o BLAST. E aqui, inclusive, ó, tem uma nova ferramenta que está falando que criaram um novo banco de dados focado na sequência do Covid. Então, até uma novidade que tem, o BLAST já se atualizou nesse tempo de pandemia. Então, tá aqui. Entramos na ferramenta, na plataforma BLAST. Aqui eu tenho algumas opções, ó. Se eu quero comparar nucleotídeo e ele dá o nucleotídeo de volta, ou se eu quero inserir o nucleotídeo e ele dá uma proteína. Se eu quero inserir uma proteína e ele retorna para mim um nucleotídeo. E aqui, se eu inserir na plataforma a proteína e ele retorna para mim uma proteína. Nós podemos escolher qualquer uma dessas. Eu vou colocar esse último aqui, só para exemplo. Ele vai abrir aqui essa página. E aqui, né, que nós vamos trabalhar. Abrindo aqui o BLAST, vai cair nessa tela. Aqui nessa janelinha aqui é que eu vou inserir a nossa sequência que tem que estar no formato FASTA. Então, a gente consegue essa sequência, como eu falei para vocês, procurando no Google algum exemplo. Eu já copiei, eu vou inserir aqui. Aqui eu também tenho a opção de escolher um arquivo que já está salvo no meu computador, mas que não é o caso. E aqui ele tem a opção que eu posso também inserir duas sequências e fazer a comparação entre elas. Aqui eu tenho que procurar qual banco de dados que a gente quer utilizar para fazer essa procura, essa comparação de sequência. Aí vocês que são da área de biomedicina que vão saber qual o banco de dados que vocês querem usar. Eu vou colocar esse outro aqui, ó, PDB, que é um banco de dados menor, que vai dar uma quantidade de valores menores para a gente, que é mais fácil de eu explicar para vocês na aula. Então, coloquei aqui o banco de dados e eu vou colocar aqui, apertar o botão BLAST. Aí ele vai fazer a procura e vai retornar aqui para a gente o resultado. Aqui, ele já achou o nosso resultado. Aqui em cima, ele coloca o título da minha procura. Cada vez que eu vou procurar alguma coisa, ele coloca um título para procura. Ele identifica, ele inventa esse título, ele dá um título para cada procura. Aqui, ó, eu tenho aqui o query, o tamanho do query. Então, eu tenho aquele query que eu inseri lá, aquela sequência que eu inseri, tem 284 letras, né? Bases. E aqui para baixo, ele vai mostrar para a gente todas as sequências que ele encontrou, fazendo a comparação com aquela sequência que a gente inseriu ali em cima. Então, aqui eu tenho a descrição das sequências que foram encontradas. Aqui eu tenho um gráfico, todos esses gráficos, todas essas linhas vermelhas aqui são sequências que são relevantes, né, quanto à semelhança. E aqui no final, nessa terceira aba aqui, eu vou ter os alinhamentos dessas sequências. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona esses alinhamentos. Então, aqui, ó, são os resultados. A listagem das sequências que foram comparadas e que foram compatíveis, né, que deu um bom resultado. Aqui, ó, eu tenho esse pedacinho aqui fala da cobertura e esse aqui fala da identidade.
Então, quando eu tenho aqui ó, uma cobertura de 99%, é que 99% dessa sequência aqui tem as mesmas bases que aquela carry que nós colocamos lá em cima para fazer a procura. Então, bateu 99% das bases. E aqui, esse é a identidade, essas bases estão no mesmo lugar, encaixou. Encaixou a carry com o resultado dessa sequência aqui. Então, eu tenho aqui ó, uma cobertura de 99, uma identidade de 77, e aqui vai abaixando essas coberturas e essas identidades. Vamos procurar uma qualquer aqui. Ó. Eu vou pegar essa primeira aqui mesmo. Aí aqui aparece o resultado dessa comparação. Então, aqui em cima, esse pedaço aqui é a carry, é um pedaço da sequência que nós adicionamos no BLAST. Aqui é a sequência de comparação, é aquela sequência que foi comparada, a sequência que foi encontrada dentro do banco de dados. E aqui, essa linha do meio é o resultado da comparação entre elas. Então, ó, quando as bases coincidem, então aqui eu tenho um C e eu tenho C, então coincidiu, então o resultado aqui também é C. Então eu tenho um L, eu mandei um L, eu achei uma sequência que tem um L, então o resultado também é um L. Eu mandei um Y, a sequência que foi encontrada tem um Y, então apareceu um Y aqui. Agora, quando eu tenho um espaço aqui, é quando a sequência que foi encontrada não tem essa base. Então, aqui, ó, na sequência que eu enviei, aqui tinha uma base T. Mas na sequência que foi encontrada, não é a base T. Então, pula esse espaço aqui, que nessa posição aqui não houve coincidência de bases. E aí continua. Quando eu tenho um mais, é que essa base aqui que eu mandei e essa base que foi encontrada, ela é compatível, não é a mesma, mas é compatível. Então ela pode ser considerada como igual, pode ser colocada aqui na mesma coluna. Uma característica importante, um resultado importante aqui que a gente deve prestar atenção são aqui as identidades. Então aqui, ó, cada número desse aqui do 219 é cada vez que as letrinhas, que as bases aqui se alinharam. Então aqui eu tenho um A que foi inserido, um A que foi buscado e aqui deu um match, né? Então resultou num alinhamento perfeito. Então, isso aqui é uma identidade. Agora, nós vamos fazer aqui um outro tipo de teste. Então, o que nós acabamos de fazer, nós colocamos aqui um carry, uma sequência qualquer, e comparamos com um banco de dados. Agora, eu posso ter duas sequências que eu vou comparar entre si. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou alinhar duas sequências. Aqui pode ser duas ou mais, né? Tá escrito aqui. Mas eu vou alinhar duas sequências. Então, eu clico aqui. Ele vai dar a opção da gente colocar uma outra sequência aqui. Eu vou copiar essa mesma sequência e eu vou colocar aqui embaixo. Ó, reparem que eu coloquei a mesma sequência. Só que eu vou pegar um lugar aqui qualquer da sequência. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou trocar um Y daqui. Vou tirar esse Y e vou colocar um L. Pronto. Só isso que eu fiz. E agora eu vou fazer a comparação entre as duas. Aí ele vai fazer a comparação entre as duas sequências que eu acabei de fazer. Ó, aqui o resultado é só um resultado, porque é só uma comparação entre duas. Aqui eu tenho, ó, o total aqui a cobertura foi de 100%,
porque é a mesma quantidade de letras, as mesmas letras. E a identidade, ó, ficou de 99, porque vocês viram que eu acabei de trocar uma letra de lugar. Aqui no gráfico, ó, teve uma linha só, porque é só um resultado, e vamos ver o alinhamento. Agora aqui, ó, tá vendo das 284, eu tive 283 identidades, porque eu troquei uma única letra, tá? Ela aqui, ó. Tá vendo? Eu troquei aquele Y, eu troquei por um L. Aí, nesse pedacinho aqui, ele gerou um espaço, porque foi o único local da sequência que não bateu. Então, por isso que deu aqui, ó, 99%. A mesma coisa que o positivo, entre 284, ele achou 283 resultados idênticos.